Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 164. Eu sou o Felipe Von Zuben e tenho aqui comigo, como sempre, Sidney Torres. Fala, Felipe. Fala, galera. Bom demais estar aqui de novo, né? Depois de uma longa ausência, sem podcasts. E chegamos aqui para falar de um dos momentos mais importantes do ano, né? Que é o draft, onde o time começa a se montar para o futuro, né? Então vamos trazer um bocado de informação legal para vocês aqui. E tem estreante no nosso podcast Patriotas, Rodolfo Bueno, que faz parte da nossa equipe, entrou na nossa equipe já nessa off-season, e é o homem draft do Patriotas nesse ano, né, Rodolfo? Seja bem-vindo. Olá, Felipe. Olá, Sidney. Olá, fãs patriotas. Não sou lá um especialista, mas dei uma estudada legal aqui. Vamos passar um conteúdo legal pra galera. A gente simplesmente falou o seguinte: Rodolfo, a gente se vira com o resto e você se mata no draft aí. Se vira aí, cara. O cara chegou e já ganhou uma dessa, né, Sidney? Aqui é trabalho, meu filho, como diria o Muricy Ramalho, né? Não tem conversa não, entrou no Patriotas, o bicho pega. Não, mas ó, a gente... Mas não tem problema, não. Não tem problema que todo ano eu acabo lendo alguma coisa sobre... principalmente as necessidades que podem acabar caindo para os Patriots, então sem problema. Não, vamos ser justos, né, Sidney? A gente perguntou para todo mundo quem queria se aprofundar mais em draft, o Rodolfo falou que queria, então a gente falou, então tá, então toma essa. Não foi tão forçado assim, ele jogou a isca e a gente pescou ele para cuidar de draft. A gente tá aqui para falar, o draft acontece já nessa semana, como sempre, né, Sidney? Não tem como a gente não repetir, é o programa mais difícil de gravar, é a parte do ano mais difícil de conviver, de estudar, porque a opção é infinita e entra tanta variável no meio, né, cara, que fica muito difícil da gente vir falar alguma coisa nem de querer acertar, né, cara? Não é um programa que a gente quer acertar, na verdade. Cara, por mais, tem toda uma galera que dedica a vida ao draft e às vezes erra quase tudo que aponta, né, de seleção dos times. Então, assim, é um programa de especulação, como não poderia deixar de ser. A gente tenta adequar as necessidades do time, a posição das escolhas dos Patriots, né, alguém que pode estar disponível ali, mas todo mundo, fique bem claro para todo mundo que isso aqui é meio que chute, assim, é você tentar imaginar o que os Patriots vão fazer, e principalmente isso fica mais difícil considerando que o Bill Belichick é muito imprevisível no dia do draft. Pois é, né, Rodolfo? Aí coloca o fator Bill Belichick na história, ferra mais ainda, né? No fim nós sempre tentamos nos embasar no que os especialistas dizem, né? Mas eu sempre digo que draft é aquela época que a gente chega com uma baita esperança e no fim sai super triste no primeiro dia. Mas no final sempre dá certo com o Belichick. Pois é, né? Sei lá como os caras fazem a mágica e o começo do ano não é o mesmo que o final. E a gente sabe muito bem como é. Vamos para os nossos recados e a gente já entra para falar então certinho de draft, dos nomes que a gente trouxe. Tem nome. É chute, mas tem nome no programa de hoje. Sidney, lançado o calendário 2019 da NFL, finalmente, outro ponto super esperado por todos os torcedores de futebol americano, e óbvio que a gente já tem a Super Ingressos, nosso parceiraço aí que vende ingressos para a NFL, eles já têm ingressos disponíveis para todos os jogos da temporada regular, para jogos de pré-temporada também já tem lá. Se você entrar no nosso site, tem link para entrar, eu tô jogando o link aqui também na descrição desse podcast, para você ir lá e comprar tudo bonitinho, tudo certinho, Super Ingressos, mais um ano com a gente e garantido que se você comprar com eles, você vai pro jogo, né, meu? Cara, é uma coisa que eu sempre falo aqui, a quem pergunta, a gente sabe da dificuldade que é você ir para os Estados Unidos, o dólar é alto e tal, mas se você puder, se isso for possível dentro da sua capacidade, vá, porque a experiência de ver um jogo da NFL é incrível de ver um jogo dos Patriots, então nem se fala, tente aproveitar para tentar ver o Brady
Brady enquanto ele tá jogando ainda, né? Parece que ele nunca vai se aposentar, mas um dia vai chegar. E se for fazer isso, vai pelos super ingressos, que é garantido. A galera trabalha já com isso há um bom tempo aí, não vai ter estresse pra você. Ó, pra deixar muito claro, é uma empresa norte-americana que tem brasileiros que trabalham lá, então o atendimento é todo em português, o site é em português, mas é por isso que você vai ter que usar um cartão internacional na hora de pagar o seu ingresso e você vai ter que pagar ele em dólar. É só por causa disso, é porque a empresa é nos Estados Unidos, tá? Outra coisa importante, para quem acha um pouquinho estranho, vou lá, compro o ingresso, eles vão me entregar só na semana do jogo. O que acontece? Os ingressos hoje são todos virtuais. Não tem mais aquele negócio de você receber um papel na sua casa, que aí você perde, ferrou e nunca mais você vai no jogo, pagou e perdeu essa. O ingresso é por um QR Code. Chega lá na fila da NFL, você mostra o QR Code, os caras leem e te liberam. Então é por isso que eles entregam na semana do jogo. Fique tranquilo, se tiver alguma dúvida pode entrar em contato com a gente, mas fiquem tranquilos que eu já comprei, eu morava fora do Brasil e todos os eventos que eu ia eu comprava pelo Super Ingresso, já usei eu mesmo, não é nem só porque eles estão no parceiro nosso aqui, eu já usei e sei que funciona tudo certinho. E se você tiver qualquer problema, entre em contato com a gente faz esse meio campo também com eles, sem problema nenhum. Outra coisa, Sidney, nessa questão de assistir jogo de NFL, é o nosso Tour Patriotas que começou ano passado, em 2018. Foi para Nova York assistir Patriots e Jets e o pessoal já está perguntando se vai ter esse ano ou não. Como que está a situação? Estamos conversando com empresas, a gente está vendo outras empresas esse ano, empresas especializadas em viagens em grupo. Já estamos numa conversação avançada aí com uma empresa e a gente está vendo para ver se vai funcionar, se vai dar certo ou não. Porque não adianta também, né, Sidney, a gente vir lançar um pacote de 20 mil reais e não tem como ninguém ir. A gente está vendo como que vai ser, se vai dar certo, tem a questão de calendário, tudo. Estamos vendo a questão se vai para Boston, se não vai, se vai para outro lugar. Então a gente tá para definir isso, mas já estamos quase definindo. Imagino eu que muito em breve, quero eu, na verdade, que o podcast de semana que vem sobre os escolhidos do draft a gente já tenha como anunciar o Tour Patriotas 2019. Mas quem estiver pensando em ir e conseguir segurar um pouquinho, vale a pena dar uma segurada, né? Cara, porque, como eu falei anteriormente, se ver um jogo é muito bom, você vê um jogo com a galera torcedora dos Patriots, né, do Brasil, todo mundo junto lá, deve ser uma experiência incrível, né? Infelizmente eu não tive isso ainda, mas pretendo ter. Então, se esse tour realmente der tudo certo como a gente espera, vai ser uma oportunidade fantástica. Bom, vocês estão acostumados com o Patriotas, com a forma que a gente faz as coisas. A gente não quer lançar um negócio só por lançar. Se for para não funcionar, se for para não ser legal, a gente prefere não lançar, de verdade. É por isso que a gente ainda tá vendo a viabilidade disso tudo. Se a gente vê que não vai dar certo, que vai ficar muito caro, que não vai ser um negócio legal, a gente prefere não fazer. Então por isso que a gente tá fechando coisas. Vamos ter mais uma reunião essa semana para definir as coisas, como vai ser, se vai dar certo mesmo. Mas Felipe, eu que tomo a frente desse projeto aqui, imagino que vai acontecer sim. Acho que as chances são boas de acontecer e as chances são boas de semana que vem eu já vim falar alguma coisa mais concreta. Então, se você estiver pensando em ir e tá pensando em se der para ir com a gente é mais legal, dá mais uma seguradinha de uns dias aí que a gente traz mais novidades. E falando em novidade também, Sidney, temos que informar aqui que a Action Shop, outra parceiraça nossa, essa então, o Brunão tá com a gente desde sempre. Eles estão com umas mudanças por lá e pediram pra gente vir anunciar pra todo mundo aqui que a partir de agora a Action Shop é Pro Football Shop. O que acontece? Pro Football, site lá do Anthony Curti, eles se juntaram, a Action Shop ela continua como uma loja, mas como a gente sempre já falou várias vezes aqui, ela vendia coisas de futebol americano relacionadas à NFL e vendia roupa de skate e várias outras coisas. O que eles estão fazendo a partir de agora? A Action Shop fica só com essa questão que não é NFL, não é esporte americano, e a Pro Football Shop passa a cuidar como se fosse uma outra loja, cuidando toda essa área de futebol americano, de NFL. Então, é a mesma empresa, basicamente, cuidado pelas mesmas pessoas. Então tem o padrão Action Shop, tem a qualidade Action Shop e melhor ainda agora vinculado ao nome Pro Football lá do Anthony Curti. E o que acontece? Nesse draft eles pediram para falar que você que está ouvindo é o selecionado. Eles escolheram você para esse draft e para comemorar essa mudança, essa novidade, qualquer compra que você fizer essa semana
entra lá na hora de pagar, tem o cupom, escreve Patriotas no cupom, que você vai ter 20% de desconto na sua compra. Não precisa ser coisa só dos Patriots, não precisa ser qualquer compra, Sidney. Entrou lá, fez a compra, escreve Patriotas e ganha 20% de desconto. Cara, e vale a pena conferir porque a gente conhece de perto, né, os produtos deles. Já recebemos alguns aqui, inclusive fruto da nossa parceria, e, cara, as camisas são sensacionais, bonés também, então olhem lá que certamente vocês vão gostar de alguma coisa e esse desconto aí vem a calhar. E ó, e tem coisa não só camiseta, tá? Eles estão com bonequinho, aqueles bonequinhos de futebol americano. Eles estão com garrafinha, com squeeze, com copo. Eles estão trazendo mais variedades de produtos para você ter uma gama maior aí de ter coisas na sua casa. É igual que tem gente que entra na minha casa, acha que tá dentro da Pro Shop dos Patriots, onde você olha é coisa dos Patriots. Então eles estão trazendo mais coisas desse tipo para me ferrar e me fazer querer comprar mais. Eu sou um que vou usar Patriotas e ter 20% de desconto lá na Pro Football Shop. Bora lá então, começar o podcast 164 falando desses nomes que a gente trouxe. Um outro problema que a gente tem, Sidney, sempre para falar de draft, é como falar de draft. Porque tem várias formas de se abordar o assunto. A gente pensamos aqui e trouxemos uma forma um pouquinho diferente. Se eu não me engano, a gente não usou desse jeito ainda em anos passados. Que a gente fez o quê, né? A gente... Primeiro, antes de falar como a gente fez, eu acho que é bom a gente lembrar que o modelo Bill Belichick, o principal ali de trabalhar em draft, é sempre na oportunidade, né? Ele tem as necessidades do Patriots, ele sabe mais ou menos o que ele quer, mas muitas vezes, se chegar na hora dele escolher, ele vê que tem um jogador que ele gosta e que talvez nem seja muito a posição que ele precisa, normalmente ele vai atrás desse cara. Ele prefere pegar bons jogadores do que pegar, vamos dizer, as reais necessidades que eles têm, vamos dizer assim. Então esse modelo já muda um pouco a forma de se pensar, né? Como eu falei antes, o Belichick é bem imprevisível em termos de draft, né? Troca para subir no draft, troca para descer, e isso que você falou é verdade, né? Não adianta você preferir endereçar uma necessidade do time, pegar um jogador pior do que outro que está disponível, do que você adicionar valor ao time, né? Então, assim, a gente pensou um pouco nisso também. Então, preferimos imaginar não apenas a necessidade mais preeminente, assim, mais urgente dos Patriots, mas tentar falar de jogadores que provavelmente estarão disponíveis ou que existe a possibilidade de estarem disponíveis na escolha dos Patriots e que são jogadores de qualidade. Então para isso o que a gente fez, né, Rodolfo? A gente trouxe 2 nomes pro primeiro round, 2 nomes pro segundo round, 2 nomes pro terceiro round e 2 nomes do quarto até o sétimo. Desse jeito, a gente consegue falar um pouco de necessidades e um pouco de opções que podem aparecer lá, que também não dá pra garantir nada, né? Porque alguém pode ir pegar esse cara antes. Mas como você tava falando aqui pra gente antes, até o top 10 ali, todo mundo tem uma noção. Dali pra frente, cara, é briga de foice, né, meu? Realmente, não dá pra gente saber, né? Ainda mais sendo Belichick, né? A gente pode precisar muito de um linebacker, como na temporada passada, e ele pegar um running back como o Sonny Michel. Eu acho que 90% dos torcedores ficaram muito bravos. Daí chegou na temporada, viu que valia a pena. Chegou na temporada, viu que realmente valia a pena draftá-lo. Então entra essa questão toda. Então, assim, de verdade, até a gente recebeu uma mensagem, acho que foi no Facebook, um direct, que o cara falou assim: quando que vocês vão gravar o podcast do draft? Porque todos que eu ouvi até agora, ninguém soube falar o que os Patriots vai fazer. Eu falei, cara, não vai ser no nosso podcast que você vai ouvir isso também. Desculpa, mas... Ninguém vai. Ninguém vai, cara, desculpa, não tem como. É a gente vir especular um monte de coisa aqui e trabalhar em cima delas mesmo. Então o nosso modelo vai ser dessa forma. Pro primeiro round agora, vamos começar ele. Nós trouxemos 2 nomes aqui que a gente imagina ser 2 nomes bons, que se tiverem lá, pode ser que Bill Belichick pense em pegar eles. Primeiro nome, Dexter Lawrence, defensive tackle de Clemson. Clemson, Rodolfo, faculdade que vem muito bem nos últimos anos, né, cara?
Sim, eles até venceram o último college football. Eles têm uma linha defensiva que era considerada de elite, né? Dos 4 jogadores, pelo menos 3 são cotados para o primeiro round. E o Dexter Lawrence é um deles. A gente tá usando aqui algumas... Outra coisa também que é bem complicada é que tem 1 milhão de analistas, 1 milhão de especialistas e 1 milhão de sites que falam de NFL. Então a gente escolheu 2 aqui pra gente ir seguindo eles, senão também a gente fica maluco. Mas o The Draft Network, que é o que a gente tá, uma das fontes que a gente tá usando, coloca ele como 6º melhor na posição e 37º no overall do draft. Ele nasceu em 97, é capitão de time. Isso é uma coisa importante, né, Sidney? É uma das coisas que o Bill Belichick leva muito em conta. Não só trabalhar como special teams, mas ser capitão também. O Bill Belichick gosta muito disso, né? Exatamente, porque se tem uma coisa que a gente tem visto nos Patriots nos últimos anos, nesses times campeões, é que o vestiário dos Patriots ele é um ambiente invejável, digamos assim. É muito difícil você ter polêmicas de vestiário, intrigas, esse tipo de coisa. Então, o Belichick valoriza muito jogadores que já no college demonstram uma maturidade, né, de entender que o time é mais importante do que o individual, de entender que ele tem que agrupar, né, trazer os demais companheiros para perto, né, para o mesmo objetivo. Então, o fato de você ser capitão na universidade já mostra que você é uma pessoa que tem esse perfil. Se tem tanto um monte de coisa que é impossível prever, tem 2 coisas que é muito fácil de prever no draft dos Patriots. Que quem vai vir provavelmente é capitão e quem vai vir provavelmente joga em special teams. 2 coisas que se é muito difícil o resto, essas 2 são bem mais tranquilas. O que a gente tem de positivo para falar aí do Dexter Lawrence, Rodolfo, que a gente levantou? Ele é um jogador que ele é grande e, digamos, forte, tem mais de 150 quilos, então ele é um cara que ocupa bem ali o miolo da linha defensiva. Ele não é muito bom no pass rusher, né? Não consegue chegar tão facilmente ao QB, mas é um cara que ocupa bastante espaço, consegue segurar os bloqueadores, também é bem eficiente contra o jogo corrido. Na última temporada dele ele conseguiu 36 tackles totais, sendo 15 solos, 1 sec e meio e ainda 3 passes defendidos. Isso é uma das coisas também que deu pra perceber. Ele é grandão, como você falou, mas tem uma atleticidade ali. Ele é um atleta, né? Não é aquele cara que é, tipo, mole, lento. Ele trabalha muito bem. E o nose tackle de carteirinha, né, meu? O cara que veio pra trabalhar no meio, por ser grandão. É uma das melhores coisas que ele faz, é ocupar 2 gaps, que é o que normalmente você espera do nose tackle. Porque nose tackle, normalmente, quando você tem um cara muito bom de nose tackle, você trabalha com menos caras na linha de defesa, então ele precisa sim ocupar 2 gaps, ele tem que valer por 2 jogadores, basicamente essa é a ideia, e isso ele faz muito bem, e tem um bull rush muito bom, consegue empurrar pra frente muito bem, como você disse, ele não consegue chegar tanto no quarterback, mas essa questão de ocupar 2 gaps, de empurrar, de tirar o center da frente, muito, Sidney, de trabalhar para outro cara chegar no sec, e não necessariamente ele, né? Exatamente, Felipe. Assim, ele não é aquele defensive tackle que vai ser um monstro no pass rush, né? Ele é um jogador feito e a composição física dele indica que é para parar o jogo terrestre. Ele vai ser aquele cara que vai ocupar gaps ali, vai pegar um center e um guard e vai conseguir dar conta dos 2. O running back dificilmente vai conseguir correr pelo gap que o Lawrence estiver protegendo, então isso faz com que ele tenha que buscar os laterais ou outros gaps, e isso faz, como o Felipe falou, que outros atletas da linha defensiva e do front seven em geral consigam fazer suas jogadas. Vai ser aquele cara que o quarterback vai olhar e vai dizer, por aqui vai ser difícil correr. Então é um cara gigante, muito forte, e realmente contra o jogo terrestre ele é um monstro. Ô Rodolfo, e na questão da necessidade dele, de como ele pode usar, e ele pode ser usado nas necessidades dos Patriots, eu vejo muito como assim, a gente perdeu o Brown, perdeu o Shelton, quer dizer, o Shelton não tá em nenhum lugar ainda, mas não tá com a gente ainda, então por enquanto a gente tá perdendo ele, e eu vejo muito com o que o Shelton veio pra fazer, né, um cara maior, ali no meio, que trabalha muito bem contra a corrida, e que muitas vezes não conseguiu fazer na temporada, então seria um cara que pra mim, que pra ocupar esses 2 lugares aí, de novo, né, ocupar 2 lugares, mas de 2 caras que a gente não tem e que se esperava muito do que o Brown e o Shelton faziam, né? É exatamente isso, e como vocês frisaram, uma das especialidades dele é colapsar o pocket. Com isso, o que acontece? Os outros jogadores têm oportunidade, ou seja, de chegar ao carregador de bola ou chegar mesmo ao quarterback. E no caso, como nós perdemos o Malcolm Brown, acredito que talvez ele seja até um acréscimo
que tenha mais qualidade do que o Malcolm Brown acabou demonstrando, né? Que ele foi uma escolha alta dos Patriots, mas ele nunca chegou a alcançar o nível que nós esperávamos. Inclusive alguns analistas disseram que o Dexter tem qualidade para virar um futuro Pro Bowler na NFL. Então isso mostra assim que realmente ele tem qualidade, não para ser um jogador super versátil, mas para fazer o que se pede, o que ele sabe fazer muito bem. Na questão negativa dele, como a gente disse aí, ele não é tão versátil assim, ele não consegue tanto chegar no quarterback, que é sim uma das nossas necessidades. Tem uma questão um pouquinho do jogo de mão ali, ele sofre um pouquinho, ele precisa ser um pouco mais ágil nisso, de tirar ali, de se livrar de quando alguém já engatou nele, ele precisa trabalhar isso um pouquinho melhor. E tem uma questão aí que costuma ser problema nos Patriots, Sidney, mas que eu não acho que, a partir do último ano, eu já não acho que seja tão importante assim mais, que é que ele já foi suspenso por uso de substâncias ilegais. Isso era uma coisa que até ano passado pra mim era uma coisa muito forte nos Patriots, mas depois do Josh Gordon chegar e os caras quererem que ele fique, e depois de tudo que aconteceu, eu já acho que o Bill Belichick tá revendo um pouquinho esse conceito, sabe? É incrível, né? O Josh Gordon meio que quebrou um tabu dos Patriots nesse sentido, né? Eu acho que um erro todo mundo está sujeito a cometer. O que me preocuparia é se ele repetisse isso durante a NFL, né? Caso fosse selecionado para os Patriots. Então, eu acho que se ele mostrar que isso aí ficou no passado, que ele se arrependeu e aprendeu com isso e não vai repetir, eu acho que não terá problema nenhum. Se repetir, ainda tem a chance de cair na exceção do Josh Gordon, né? Apesar que, eu não sei, o Josh, eu acho que ele desperta um pouco mais de empatia, porque não é só um uso simples de droga, o cara tem um problema sério, né? Uma dependência, um problema mental. Mas, assim, eu acho que só o fato dele ter passado por isso na universidade uma única vez não vai ser nenhum problema, não, do ponto de vista do Bill Belichick. Próximo nome que trouxemos aí como opção para esse primeiro round, Rodolfo, A.J. Brown, wide receiver de Ole Miss. Um jogador interessante que, inclusive, no mock draft que teve essa semana lá no Twitter, o draft de mentira ali dos perfis brasileiros, foi o nosso nome escolhido, né? Foi exatamente o A.J. Brown, né? E a torcida gostou bastante, né? A torcida acho que tá meio na fissura por selecionarmos um wide receiver na primeira rodada. A.J. Brown, Ole Miss Rebels. Ele nasceu em 97 também é capitão de time. O Rodon já escolheu os nomes aí já com a cabeça do Bill Belichick. Pelo Draft Network, sexto na posição de wide receiver, o sexto melhor, e o 46º no overall. O que a gente tem aqui, como você disse, Rodolfo, a gente tem uma necessidade de wide receivers óbvia. E ele, no caso, é uma questão um pouquinho diferente até do que os Patriots vêm usando nos últimos tempos, que é um cara que é um pouco maior, tem aí um corpo um pouco maior, um físico um pouco maior, mas trabalha como slot receiver, né? Ele é um cara bem forte, ele era companheiro de time do DK Metcalf, né, que é tido como o melhor recebedor desse draft, e ele é um cara que ele corre muito bem em rotas, além de ter ótimas mãos. E ele é acostumado com aquelas rotas mais curtas, né? Que são as rotas que o Patriots geralmente utiliza. Então, provavelmente, se escolhido, ele cairia muito bem nas mãos do Tom Brady. Sidney, isso é uma questão interessante porque é uma coisa que a gente já vem falando de uns anos atrás. Esse ano a necessidade de wide receiver ela é geral, mas essa necessidade de ter um novo slot receiver também já é uma coisa que a gente vem falando. E mudaria um pouquinho, né? Você sairia um pouquinho do Edelman ali, um cara menorzinho, mais baixinho, para um cara maior, que assim, sem Gronk, é uma questão que pode ser interessante também, que é um cara de slot que trabalha um pouco próximo de onde trabalhava o Gronk, e pode ser aí um alvo importante pro Brady, um alvo maior, né? Exatamente. É uma posição que, apesar de ter o Edelman, tem uma certa carência, porque também só tem o Edelman, né? Quando tinha Edelman e Amendola, você conseguia trabalhar bem melhor ali por aquela região do campo. E sem o Gronk, então, essa necessidade pulou, né? O Brown, pra mim, se encaixa muito bem nesse estilo dos Patriots, como o Rodolfo falou, porque é uma equipe que, historicamente, valoriza o wide receiver não apenas por força e velocidade. Não adianta o cara ser um monstro correndo em linha reta e não conseguir ler defesa, não conseguir trabalhar o meio do campo, como os Patriots gostam, né? E o Tom Brady gosta. Então, eu acho que não só para atuar junto com o Edelman ali no slot, mas também como uma espécie de seguro, né? O Edelman não é nenhum garoto, você precisa de renovação nessa posição. Então, assim, daria para ele ainda produzir junto com o Edelman e depois assumir esse papel no futuro, quando o Edelman sair dos Patriots.
Duas coisas que eu gostei muito no que eu vi do Brown foi, ele tem a bola ali, aquele passe que não tá nem para um nem para o outro, ele trabalha muito bem de conseguir trazer essa bola para ele e conseguir ficar com esse catch, gosto muito disso. E uma coisa que eu gostei nele, Rodolfo, é que ele sabe trabalhar muito bem em defesas em zona, né? Ele consegue achar o buraco, a intersecção de uma zona para outra, e várias vezes a inteligência dele de ler a defesa e encontrar esses buracos é muito boa, e muitas vezes ele recebe bola nesses momentos aí, ficando nesses pontos fracos da defesa, né? Sim, é um cara bem inteligente, né? Além de correr bem as rotas, ele é um cara que tem um controle corporal muito bom para se ajustar a bola quando ela chega. E ele conseguiu na última temporada um total de 85 recepções, 1.320 jardas e 6 touchdowns. Então, caso selecionado, ele tem tudo para fazer sucesso aí já no primeiro ano pelos Patriots. E aí, esses 1.300 jardas, como o Rodolfo mesmo disse, ele não é um cara de fazer rota muito longa, é um cara de fazer rota curta. Então, como que ele conseguiu 1.300 jardas? Ele tem uma outra qualidade, Sidney, muito boa, e principalmente para um cara que joga mais no meio do campo, como é o cara de slot, que é conseguir ganhar jarda depois da recepção. Ele é muito bom fazendo isso. Exatamente, e mais uma vez se encaixa no perfil que o time gosta, né? A gente viu que o Edelman fez no Super Bowl contra a defesa dos Rams, tinha passos que ele recebeu bem próximo à linha de scrimmage e transformou em ganhos bem maiores, então isso é muito importante porque você pega a defesa toda desarrumada, né? Cada um marcando o seu, e você se livrou do primeiro marcador, alguém vai ter que sair da sua posição para tentar evitar um estrago maior. Então é sempre bom você ter alguém que consegue realmente boas jardas depois da recepção. Bom, na questão negativa, ele precisa melhorar um pouquinho a velocidade, um pouquinho o arranque de saída de rotas. Como a gente falou, ele é um cara maior, então isso é normal. Mas assim, eu acho que é um nome que, se vier, não tem como ficar triste, porque tem muito para encaixar no ataque dos Patriots, na forma que os Patriots trabalham. Então vamos ver se de repente pinta um A.J. Brown de Ole Miss. Também há alguns outros nomes que podem estar disponíveis nesse round e talvez os Patriots selecionem. Tem o Tyrande de Alabama, o Arvin Smith, que ele é tido como top 3 da posição. Talvez o Belichick esteja de olho, caso ele queira alguém para repor o Gronk logo no primeiro round. Como recebedor também tem o Riley Ridley, de Georgia. Sempre os Patriots pegam alguém de Georgia. E ele é irmão, inclusive, do Calvin Ridley, de Atlanta. Foi selecionado no ano passado. Outro nome muito forte é o do free safety Nasir Adderley, de Delaware. Ele é considerado excelente, um cara que consegue cobrir uma faixa grande do campo sozinho e é cotado para o final do primeiro round. Se estiver disponível, talvez também possa ser escolhido. E também pensando em defensive tackle, tem o Jeffrey Simmons, de Mississippi State. Ele é um cara que ele é cotado como top 20 do draft, mas como ele sofreu uma lesão, talvez ele esteja disponível na 32. Quem sabe o Belichick também possa pensar nele. Muito bom, muito bom. Falamos aí de alguns nomes para esse primeiro round, focamos em 2 e o Rodolfo trouxe mais algumas opções que podem aparecer aí pra gente e que, se aparecer, deve funcionar bem nesse Patriots. Pro segundo round, gente, temos aqui o primeiro nome, Zach Allen, defensive end de Boston College. Lá de casa, Sidney, pertinho de Foxborough. E uma posição que tá na hora da gente precisar de um cara que venha nesse canto dessa linha fazer sec, né, meu? Exatamente. A gente já teve uma perda incrível com a saída do Trey Flowers, né, que era o melhor jogador da posição. Trouxemos o Michael Bennett, né, que é um baita de um jogador, mas na minha visão ainda precisamos de alguém, porque o Dietrich Wise consegue contribuir, mas também não é um cara que se diz, tem que ser titular absoluto. O Derrick Rivers ainda para mim não mostrou a que veio, então eu concordo que junto com o defensive tackle é uma posição, o defensive end, que a gente precisa sim endereçar nesse draft. Bom, o Zach Allen tá aqui cotado como 10º da posição e 81º no overall do ranking. Ele não é capitão do time, tem 51 jogos jogados, sendo 27 como titular. O que temos de importante aí para falar, Rodolfo, do Zach Allen? Ele é um cara que pode vir fazer sec pra gente? Sim, ele é um cara bem forte. Ele não é o típico edge que faz o arco muito bem, mas ele é um cara muito forte, com bom jogo de mãos. Então ele pode se utilizar do bull rush para chegar no quarterback. E além disso, ele tem uma característica que eu acho muito bacana, que ele é um cara que desvia bastante passes. Ele conseguiu desviar 7 passes na linha na última temporada. Até tem um lance legal que ele desvia o passe do Trevor Lawrence, né, que é o
quarterback sensação do college, de Clemson. Ele desvia o passe e a bola volta para as mãos do Lawrence e ele faz o sack, né? Uma jogada dupla. Uma das coisas que eu vi dele, isso que você falou do arco, eu achei bem interessante. Ele não usa tanto a velocidade, a agilidade dele. O arco, pra quem não sabe, por exemplo, o defensive end sai ali na pontinha, na frente do tackle, mais ou menos. E qual que é a ideia dele? Ele ganhar na velocidade, porque ele tá saindo de frente e o tackle é um cara mais pesado que tá saindo correndo, vamos dizer, pra trás. Então ele ganha na velocidade e dá a volta, basicamente, faz o arco pra chegar no quarterback. Essa é uma das técnicas do defensive end. O Zach Allen usa ela um pouquinho diferente. Ao invés dele fazer esse arco, ele sai um pouquinho mais aberto e ele vai em diagonal pro quarterback. Então ele passa meio que por cima do tackle. Então é por isso que o Rodolfo falou que ele tem essa força um pouquinho maior. E esse bull rush, que o bull rush é quando você pega o cara que tá na sua frente e arrasta ele com você. Você vai empurrando ele para trás. Então é uma questão que também, Sidney, como a gente falou do Dexter ali, um cara que se não chega no quarterback, normalmente com esse estilo dele, quebra um pouco o pocket e abre espaço, gera oportunidade para outros jogadores se ele não chegar, né? Exatamente. E você pode até ter uma opção com ele, com o Zach Allen, que é que enquanto ele chegando como calouro, né, enquanto você desenvolve esses problemas que você e o Rodolfo citaram nele aí, você pode deslocar um pouquinho ele para o meio da linha e aproveitar esse bull rush que ele tem e dar espaço na lateral para caras que estejam mais produzindo melhor, né, como nas extremidades, com mais agilidade. Então, assim, ainda tem essa possibilidade, né? Você joga o Michael Bennett de um lado, o Wise do outro e puxa um pouquinho o Allen ali para dentro, né? Até que ele vá se desenvolvendo melhor. Então, assim, é um prospecto bem interessante que apesar de não ser perfeito, né? Tanto que está previsto no segundo round, tem um upside bem legal aí. Uma das coisas aí de negativo, né, Rodolfo, é essa questão de ser um cara... Ele não tem, vamos dizer, muita... Como eu vou dizer... não tem muito repertório ali, vamos dizer. Ele não consegue. Tem cara que consegue ir mais diagonal, depois o cara vem mais no arco, muda um pouco a leitura pro linha ofensiva. O Zach pode ser que seja um cara que não tenha tanto essa variedade, né? Você já meio que espera, mas ele tem muito na força para ganhar a favor em contrapeso, né? Sim, ele é um cara bem forte. E uma coisa que ele se destaca bem também é o jogo corrido, né? Então, se você tiver um DT muito bom para parar o jogo corrido, você também tem o Allen ali para auxiliá-lo. Ele é um cara que tem uma ótima leitura também dos bloqueios, então ele consegue chegar ao carregador de bola com facilidade. Na última temporada, o Allen conseguiu 61 tackles totais, sendo 26 solo, 6 sacks e meio, um fumble forçado, além dos 7 passes defendidos que eu já havia citado. Próximo nome para o nosso segundo round é um tight end, uma das posições que todo mundo quer e que a gente está numa situação um pouquinho complicada. O Jace Sternberg, de Texas A&M. Bom, quarto melhor no ranking pelo The Draft Network da posição dele, 56º no overall. Sidney, estamos numa situação complicada, né? O Dwayne Allen foi cortado, Rob Gronkowski aposentado. Então é uma nova era para os peitos de tight end, com certeza, e precisa vir alguém aí. Óbvio que a gente trouxe nomes, trouxe o Jenkins, trouxe outros jogadores, mas assim, pro futuro de verdade, para um cara que vai se desenvolver como um tight end desse time, precisa chegar alguém nesse draft, né? Cara, eu tô com medo tanto pro futuro quanto pro agora, realmente, né? Se você olhar, talvez o número 1 no depth chart aí dos Patriots seja o Austin Seferian-Jenkins, que acabou de chegar. E isso não deixa ninguém tranquilo, eu acredito, né? Então, a necessidade é tamanha, que muitos analistas aí colocam os Patriots selecionando um tight end no primeiro round e ainda talvez fazendo um trade-up, né? Pra tentar pegar ali o Fant, se sobrar lá pela posição 20 e alguma coisa. Então, não sabemos em que lugar do draft vem, mas dá para quase que cravar que veio um tight end nesse draft, e se os Patriots preferirem deixar para o segundo dia, o Jace Sternberger talvez seja realmente o nome mais pronto aí, né, para chegar e ajudar esse ataque. Rodolfo, o Sternberg não adianta achar que se ele vier que vai ser um Rob Gronkowski, né? Porque o estilo de jogar é completamente diferente. Ele é quase que um wide receiver que ficou muito grande e teve que virar um tight end, né? O negócio dele é sair pra rota para receber bola, não é tanto no bloqueio, né? É exatamente isso que você falou. A torcida não pode ficar pensando nisso. Tem um Gronkowski novo porque ele é
discutivelmente o maior tight end de todos os tempos. Mas eu acredito que o Steinberger é uma grande opção para os Patriots, principalmente se não pensarem em selecionar o Arthur Smith na primeira rodada. Ele é um cara que é excepcional correndo rotas, consegue achar os espaços no campo, além de ter boas mãos e conseguir os catches disputados. Ele é um cara que, com certeza, se vier logo de cara, vai crescer bastante ao Tom Brady nas recepções pelo meio do campo. E eu acredito que seja mais negócio draftar ele no segundo round do que pegar alguém no primeiro. Então isso é uma questão interessante, né? Às vezes você ter um bom nome, que é uma coisa que os Patriots fazem muito também, né? Você ter um bom nome no Steinberg pro segundo round e trabalhar outras coisas no primeiro, né? Isso não é nem um pouco difícil de acontecer, né, Cid? Eu concordo, Felipe. Assim, se você olhar o histórico, tight end não é uma posição que o Belichick quebra a banca para ir buscar no draft, né? Não tem sido isso. Os Patriots dominaram, atropelaram todo mundo na NFL em 2011 e 12 com aquele ataque, com 2 tight ends que foram selecionados na segunda e terceira rodada, né? O Gronk e o Hernandez. Então, assim, a fórmula que ele tem utilizado de priorizar no primeiro round jogadores de linha defensiva e ofensiva, né, por aí, tem dado certo. E eu acho que tem material humano, tanto na posição de wide receiver quanto na de tight end, que é que a gente está falando agora. Então, assim, eu também concordo que talvez como primeira opção não seja a melhor escolha selecionar um tight end no primeiro round, a não ser que o Hockenson sobre lá para o final, que eu não acredito. Mas seria uma bela de uma adição aí o Jace no segundo dia. Uma outra coisa que a gente também falou no caso do receiver, Rodolfo, que eu gosto bastante do Jace, que é até o Evan Lazar, que é um americano analista que é parceiraço nosso, falou disso e gosto muito e percebi muito disso. Ele falou, nessa classe de tight ends, se você pegar os tight ends que melhor trabalham depois da recepção, o Jace é o melhor. Pelo menos na visão dele. E vi bastante jogada assim dele também. Dele pegar a bola e depois que ele tá com a bola na mão, ele conseguir trabalhar, arrancar jardas muito bem. Que, como a gente falou do receiver, é uma questão muito boa e que vale muito a pena. A gente viu muito Gronk fazer isso no meio do campo. Então, assim, um baita de um outro plus aí pra esse jogador, né? É verdade. E principalmente para suprir essa lacuna, né? O Tom Brady envelhecendo, aí ele não pode ficar arriscando tantos passes para recebedores que não estão abertos. E o Jace consegue encontrar espaço no campo e algumas recepções sem marcação muito próxima. Com isso, ele acumulou 48 recepções na última temporada, 832 jardas, além de 10 touchdowns, né? Uma marca muito boa. Bom, e se os Patriots não selecionarem um recebedor no primeiro round, tem alguns nomes que devem estar disponíveis aí nas picks dos Pats no segundo round. Como o J.J. Arcega-Whiteside, de Stanford, ele é um cara alto, muito bom para red zone. Tem o Deebo Samuel, de South Carolina, já é um cara forte, bom corredor de rotas e que tem uma velocidade lateral muito boa. E sempre que ele tem a bola em mãos, é uma ameaça à defesa adversária. Também tem um cara que é queridinho da torcida. A torcida dos Patriots gosta muito dele, o Andy Isabella, de Massachusetts. Ele é um cara que corre muito bem rotas, tem mãos muito boas, é muito veloz, mas ele é um cara baixo, tem 1,73m. Isso pode dificultar o processo dele de entrada na NFL, né? Pode sofrer algumas lesões. Fora isso, tem um DE também que é muito bom, o edge rusher, que é o Chase Winovich. É um cara muito inteligente, rápido, prospecto de Michigan. E ele é um cara com um motor muito quente, nunca para e pode ser selecionado ali como a nossa primeira escolha no segundo round. Vamos virar então para o terceiro round. Temos mais 2 nomes aqui para a gente aprofundar um pouquinho. O primeiro deles, o David Long, cornerback de Michigan Wolverines. Essa faculdade traz coisas boas para os Patriots, rapaz. Tem um cara aí que eu ouvi falar que vai bem na NFL, que veio dessa faculdade. Rodolfo, eu vou fazer a pergunta que o cara que já tá pensando em casa, que tá ouvindo. Sério, a gente precisa de um cornerback? Precisa selecionar um cornerback nesse draft? Quanto mais melhor, né? Um jogador de qualidade nunca é uma opção ruim. Talvez não seja a melhor opção no momento, mas com tantas picks que nós temos, eu acho que seria uma adição interessante.
Sidney, aquilo que a gente falou, né? Por isso que a gente quis explicar já no começo. Bill Belichick muitas vezes vai pela oportunidade, não pela necessidade. Se um David Long é um cara que ele gosta e aparece, e é um cornerback que os Patriots estão cheios, pode ser que ele vá atrás do cara para depois trabalhar esse cara lá na frente, para trocar ele ou para uma necessidade que surge. Não dá para descartar nada com o Bill Belichick, né? Exato. É o tipo da escolha que você não vai pegá-lo no primeiro round, mas se o David sobrar lá para o terceiro, quarto round, pode ser um valor muito interessante, porque ele tem não é um cara totalmente polido, mas ele tem boas qualidades que a gente vai falar aqui e tem condições de ser trabalhado para virar um jogador de sucesso na NFL. Bom, pelo Draft Network, posição 26 entre os cornerbacks e posição 226 no geral do draft. Ele tem 30 jogos jogados, 26 como titular, então tem aí bastante importância, teve bastante importância na Universidade do Wolverines, e tem um físico muito bom, footwork muito bom, típico corner dos Patriots, né, Rodolfo, que chega rápido, esperto, trabalha bem com o corpo, tem cara de corner de Patriots. Ele é um cara que tem um ponto que é muito legal, que ele é um cara que trabalha bem em espaços mais curtos. Ele é tido como um cara eficiente na red zone. Então isso é um atributo bem legal, né? Tanto que, se pensarmos no passado, tinha um Malcolm Butler que ninguém conhecia, e entrou numa situação dessa no Super Bowl e conseguiu uma interceptação para nós. E Sidney, tem uma questão aí que já muda toda a história, de que já dá para entender por que o David Long aparece na lista. Ele trabalha em Special Teams. Cara, isso aí é requisito obrigatório para você ser cogitado para os Patriots, né? Porque, além de tudo, eu vejo isso como uma vantagem muito grande para o atleta, porque é mais uma vaga que ele tem para disputar no elenco, né? A gente sabe que os cortes são cruéis, os elencos vão de 90 para 53 jogadores, então quase a metade vai embora, e se você não consegue ali numa secundária recheada sua vaguinha de corner, você pode conseguir ali de special team e depois ter tempo para se desenvolver como cornerback, né? Então eu acho que isso abre portas para ele, e o que eu gostei muito do David Long, pelo que eu vi e li sobre ele, é que ele tem um press incrível, né? A palavra que alguns analistas usam sobre ele é que ele pratica bullying contra os wide receivers na linha de scrimmage. É difícil você se livrar dele, o cara é muito forte, faz um press coverage muito, muito interessante, e essa pressão que ele dá na linha de scrimmage compensa um pouco alguns atributos que ele não tem, né, na cobertura, digamos. Então é bem interessante realmente um prospecto, caso seja disponível lá pelo round 3 em diante. E ele é bastante sticky, né, que o pessoal fala, ele gruda bem nos caras, assim, ele segue os receivers muito de perto, e uma coisa assim que eu vi numa das leituras dele é que normalmente os quarterbacks não testam muito ele, e quando testa não faz muito passe, então assim, é um cara de confiança, que tá sempre lá, como eu disse, vários jogos como titular, um cara sólido, e o Evan, de novo, trazendo o Evan aqui, que eu gosto muito das leituras que o Evan faz. O Evan falou que pra ele lembra muito o Malcolm Butler, e ele acha que o Long é um pouquinho melhor que o Malcolm Butler, então assim, como a gente falou, um nome que não tem que vir já no começo do draft, mas é um nome que pode trazer benefícios pra gente, talvez de outra forma, como o Rodolfo falou aí, numa questão de red zone, por exemplo, um cara interessante para entrar, um cara interessante para evoluir mais pro futuro, ou um cara interessante que de repente vá bem e pode ser moeda de troca mais pra frente, nunca se sabe. Tem mais alguma coisa para falar dele, Rodolfo? Acho que a gente pode falar algumas coisas negativas, que ele não é muito explosivo, e como o Sidney falou nessa questão de que ele gosta de fazer o press ali, muitas vezes quando a jogada sai em corrida ele sofre um pouco, né? Sim, ele é um cara que, como o Sidney frisou, ele não é muito polido ainda. Então nós temos que desenvolvê-lo, caso ele seja selecionado. Na última temporada ele apresentou 17 tackles, sendo 10 solo, 1 interceptação e 5 passes defendidos. Ele ainda não é um cara com muita habilidade com a bola, no caso ele não força tantos turnovers, que seriam interceptações, por exemplo. Mas ele é um cara que pode ser trabalhado, porque ele tem uma ótima fisicalidade e isso é muito bacana no defensive back. Temos mais uma opção de defensive end aqui, e que lembra bastante das características do Zach Allen, que é o Anthony Nelson, de Iowa. 15º na posição dele e posição 121 no overall do geral pelo The Draft Network.
Rodolfo, a gente estava conversando aqui sobre ele, lembra bastante das características do Zach Allen, você pode até falar um pouquinho mais aí, e uma questão também de se de repente não pega o Zach Allen lá no começo, lá no segundo, pode pegar aí o Anthony no terceiro e até alguns dizem que ele pode sobrar no quarto. Para um cara de características parecidas, às vezes também compensa, né? Sim, compensa, porque você tem 2 escolhas no segundo round, talvez ele não queira um edge nesse round e possa optar por ele seja no terceiro ou quem sabe mais à frente. Assim como o Allen, ele é um cara muito forte com o bull rush para empurrar o offensive tackle e é um cara que ele tem uma envergadura muito grande. Ele tem 2,1 metros aproximadamente de altura, então ele consegue utilizar a envergadura dele para chegar até o corredor com a bola com muita eficiência. Sidney, essa questão dos braços longos, e até uma coisa que ele sabe usar muito bem, ajuda muito principalmente para um defensive end, que às vezes a gente viu bastante acontecer isso nos peitos, né? Um tiquinho a mais, o cara pegava e grudava no quarterback. E às vezes é esse braço mais longo que chega o dedo lá e gruda na camiseta do cara, né? São 2 fatores que esses braços podem desequilibrar na sua favor. Um é esse aí, realmente em alguns momentos da temporada foi frustrante, como faltava 1 centímetro para encostar no quarterback e os caras não conseguiam. E outro fator em que esses braços ajudam é só você olhar para o Trey Flowers, né? Logicamente sem comparar a qualidade dos dois, e principalmente pensando que o Nelson ele é melhor nesse pass rush em linha reta, né? Você coloca os braços no cara da linha ofensiva antes que ele coloque os dele em você, então você domina você tem mais facilidade para direcionar ele, você domina o ataque ali nele, digamos assim. Então muita gente tinha dificuldade para bloquear o Trey Flowers porque o tackle não conseguia botar o braço nele suficientemente bem. Então o Nelson pode explorar isso aí como uma virtude enquanto ele se desenvolve, né, para desenvolver o repertório dele. Inclusive o The Draft Network comparou ele com o Joe Kruger, que é uma boa comparação. Ele teve 119 tackles, sendo 31 para perda de jardas e 23 sacks. Uma outra coisa que ele também é bom, né, Rodolfo? Trabalhar contra o jogo corrido. Um cara que sabe que não tá ali saindo desesperado só para tentar chegar no quarterback, tá de olho na corrida, sabe se posicionar, sabe sair do bloqueio e sabe pegar esse running back, como a gente disse, 31 tackles para perda de jardas, né? Sim, como você frisou, ele é um cara que tem um bom controle, né, dos bloqueadores. Além de ele ter um bom reconhecimento deles, assim ele consegue chegar mais facilmente ao corredor, né? Com esses braços compridos de um cara de 2,1 metros, fica difícil pro running back escapar dele. Muito bom. E para esse terceiro round, tem mais algum nome aí, Rodolfo, que a gente possa frisar, que pode aparecer, pode pintar para os Patriots? Bom, tem um offensive tackle de North Illinois, que é o Max Charpin. Ele é um cara que ele é considerado com um QI de futebol muito alto e nas últimas 3 temporadas ele cedeu somente 1 sack. Tem outro nome também que nesses últimos dias ele foi cotado como uma escolha de primeiro round, coisa que eu duvido muito, é o quarterback Virginia, Will Grier. Ele é um cara que pode ser selecionado em rounds mais tarde para ser desenvolvido, mas essa história dele no primeiro round aí acredito que seja mais uma cortina de fumaça. Bom, como a gente disse, não vamos aqui round por round, senão vai ficar um programa de 2 horas, mesmo falando de poucos nomes. A partir de agora a gente vai falar de nomes do 4º até o 7º round, que é a hora ali que, se o chute antes já é grande, agora então é maravilha. Agora é chute de calcanhar, não é nem de frente, que você não tá nem olhando para onde vai. Mas trouxemos 2 nomes aqui que podem ser interessantes. E lembrando, né, Sidney, os Patriots gostam de trabalhar nesses rounds mais profundo, tem bastante nome que aparece, que os times muitas vezes focam ali nos primeiros rounds, e os Patriots parece que gostam de focar do terceiro pra frente às vezes, né? A partir daí o índice de acerto começa a diminuir, isso é natural para todo mundo, mas de vez em quando surgem algumas gemas ali, né? O Edelman mesmo foi escolhido no 7º round do draft, então não dá para descartar que vem alguém de qualidade. Falando especificamente do Renfrow, ele é um wide receiver tipicamente do slot, né? Só que ele não é o cara mais forte nem mais rápido do mundo, por isso que ele não está cotado para os primeiros rounds, mas ele é um cara que corre bem rotas, ele é um cara que briga pela bola, ele é um cara que dá para você jogar no seu roster lá para brigar por posição. E se os veteranos não tomarem cuidado, esse cara se esforça bem e consegue uma vaguinha por ali. Hunter Renfrow,
Clemson Tigers, também time campeão aí, como o do Dexter que a gente falou. Número 28 no ranking de receivers pelo The Draft Network e número 175 no overall. Capitão de time, jogou 55 jogos, sendo 47 como titular, apesar de estar contado para rounds mais baixos. Tem sim uma experiência, jogou bastante como titular e isso faz a diferença. 2.133 jardas recebidas, 15 touchdowns, 186 recepções. O que mais que a gente pode falar do Hunter, Rodolfo? Que lembrando também uma opção para slot receiver, né? Ele é basicamente o slot receiver que os Patriots amam, na verdade, né? É um cara que trabalha bem ali pelo meio de campo, consegue encontrar espaços nas costas dos linebackers. Ele seria uma fit perfeita para os Patriots, na verdade. Assim que eu li o nome dele, eu pensei, o Patriots vai selecionar esse cara. Só que ele é meio frágil, né? Não é um cara muito forte. Isso, assim como nós dissemos a respeito do Andy Isabella, pode sujeitar ele a lesões. E ele é um cara que uma palavra que eu li, como você havia dito antes, que os Patriots amam, ele é um cara muito trabalhador. Então ele é o cara que, se for escolhido e chegar no training camp, é o cara que provavelmente deve ficar no roster. Bom, uma outra coisa que eu vi nele que eu achei interessante, ele tem habilidade para trabalhar tanto contra a zona quanto contra a marcação homem a homem, isso é sempre muito bom. E tem uma variedade boa aí, de rotas, ele trabalha muito bem, consegue trabalhar bem em mais de uma rota, como o Sidney falou, ele faz rota muito bem, então a variedade dele é muito boa. Como você disse, é um pouquinho mais fraco, precisa ganhar massa muscular, precisa virar mais um jogador de NFL, ainda tem aquele estilão de jogador de college football. Isso acontece com muitos jogadores, isso muitas vezes derruba o cara também, né, Sidney? Como a gente falou, titular várias vezes em Clemson, no time campeão, por que esse cara não tá lá na frente para ser escolhido no draft? Muitas vezes por isso, né, cara? O corpo dele ainda não tá pronto para trabalhar na NFL, que faz muita diferença, né? E às vezes isso é um julgamento que não é definitivo sobre o atleta, né? Tem cara que é cotado para esse round porque realmente não tem para onde o cara crescer e ele não vai subir tanto de nível. Já tem cara que ainda não está pronto, como o Felipe falou. Então esse pode ser o caso do Renfrew, né? Ele pode ter caído por ainda ter que fazer algumas mudanças, né? Principalmente do ponto de vista físico, para se adaptar ao nível da NFL, que é bem maior do que o do college. Ele vai ser muito mais pressionado em todos os sentidos, né? Pelos cornerbacks do que ele foi na faculdade. Então, assim, ele tem essa possibilidade, né? De ganhar massa muscular e conseguir ser um pouco mais efetivo quando pressionado. E isso faz dele, Rodolfo, uma das coisas que também ajudam a cair um pouco no draft, é que não é um cara que chega para ser titular. Ele é um bom cara para entrar na rotação, para que, se precisar trabalhar, evoluir um pouco, não ser aquele cara que você chega e precisa pôr ele para jogar a partir de agora. Então, assim, com o Josh Gordon, de repente um outro receiver que também venha, é um nome que, vindo com picks mais pro fim, que possa compor bem o elenco e desenvolver bem, né? Justamente, ele seria um cara para ser desenvolvido mesmo. Assim como o próprio Edelman foi. No começo ele não jogava tanto e hoje ele é o nosso melhor recebedor. Uma das coisas interessantes que eu vi nas análises sobre ele foi no Draft Network, que o analista, no caso, disse que eu acho que eu nunca vi esse cara dropar uma bola. Ou seja, ele é um cara de muita segurança ali pelo slot, no meio do campo. É outra coisa que é muito bom, que faz muita diferença. Muitas vezes você recebe pouquíssimas chances e quando recebe você vai lá e dropa a bola, não adianta pra nada. Último nome aqui que trazemos pro draft pra gente analisar um pouquinho mais a fundo é o safety Saquon Hampton, de Rutgers. Tá aí, já não precisa de mais nada falar, já tá falado. Se trabalha com Special Teams, Rodolfo, se trabalhar com Special Teams e ser de Rutgers, já tá escolhido já, cara. Acho que se tiver algumas palavrinhas como Special Teamer, líder, trabalhador, Rutgers, Georgia, acho que os olhos do Belichick já brilham, né? Ó, tem uma outra boa aqui pra ele, ó, capitão de time. Tá aí, mais um capitão de time. E ele é tido como um cara, além de líder, é um ótimo tacleador. Um cara com um bom físico, uma construção corporal muito boa. É um cara que também consegue chegar bem na bola. Tanto que tem um status muito interessante dele,
que ele é o cara que teve mais passes defendidos, teve 13 passes defendidos na última temporada. Para um safety, isso é uma quantidade muito boa. E Sidney, uma posição que é importante a gente ter em algum momento desse draft, né? Porque como a gente já vem falando, é um grupo que tá ficando velho. O Chung teve aí uma renovação de contrato, uma extensão de contrato, beleza, mas não tá novinho. Devin McCourty chegou a pôr o pezinho no chinelo ali e desistiu. O Harmon também não tá para essas coisas de muito novo. Precisa renovar esse time. Acreditamos um ponto nessa nossa vida que Jordan Richards seria esse cara, mas não foi. Tá na hora de vir um safety pra virar e pra ser o futuro desse time, né? Exatamente. A secundária dos Patriots ela é muito boa, mas a gente não sabe até quando, né? A idade já tá pesando aí, pode começar a pesar pro Chung e pro McCourty. E é uma classe boa de safety, né? A gente até, eu acho que o Rodolfo falou algum nome aí, nesses que ele lembrou a cada round. Tem safety se os Patriots quiserem buscar mais pra frente, mais no começo do draft, mas se quiser pegar lá no final pra desenvolver, já que também não é assim tão urgente, né? Nem Chung nem McCourty estão com 38 anos, então você pode pegar um cara que ainda não tá tão pronto e passar uns 2 anos aí preparando ele para essa sucessão, caso ele tenha qualidade. E é um nome que interessa nesse ponto de vista, né? Se você quer alguém para o futuro. Não é um safety que vai chegar e vai disputar a posição com o Chung para tomar a vaga dele. Mas se você está pensando em preparar ele para daqui a alguns anos assumir esse posto, é bem interessante. O que talvez não compense trazer um cara já no começo do draft, que seria um cara mais preparado, um cara que esteja mais com qualidade de entrar em campo. A gente não precisa disso agora. A gente precisa de um cara que tenha um bom futebol americano, que saiba jogar, que tenha uma boa leitura, que tenha um físico bom, qualidades que o Rodolfo trouxe aí no Saquon Hampton, para desenvolver e virar um safety, como o Sidney falou, para daqui 2-3 anos. É bem por aí a ideia, imagino eu. Rodolfo, eu sei que a partir de agora qualquer nome que tiver disponível no draft pode aparecer entre o 4º e 7º round, mas você tem alguns nomes para serem frisados aí também pra gente? Pô, cara, pra ser sincero, passou aí do 4º round, é meio complicado falar em nomes. Quem sobrou pode aparecer, né? Sim, com certeza, vai aparecer algum ilustre desconhecido que em dezembro vai estar jogando. Talvez tenha algumas posições que possam ser supridas, talvez o linebacker, né, que é uma posição que nós não temos, talvez, grande talento, e talvez possa aparecer algum jovem para ser desenvolvido, mas nomes específicos para rounds tão tardios assim, eu não consigo pensar em nada. Não, eu te coloquei na fogueira, eu vou ser sincero, porque, como eu falei, qualquer nome que sobrou pode aparecer, então é até mancada. Mas eu vou te fazer uma pergunta um pouquinho diferente, então. Uma das grandes preocupações do torcedor dos Patriots já faz um tempo é quarterback. Você não trouxe nenhum nome de quarterback pra gente. Você acha que não vale a pena ir atrás de um quarterback nesse draft? Então, eu tinha falado só passando por cima do Grier, né? Mas, na verdade, eu acredito que qualquer quarterback que venha a ser selecionado seria só para tentar desenvolvê-lo, e quem sabe, assim, quando o Brady aposentar as chuteiras, ele entrar no time, ou mesmo para se tornar um backup, né? Já que o próprio Hoyer não é tão jovem. Mas eu acho que em termos de quarterback, essa classe não é tão rica, né? Nós temos ali o Dwayne Haskins e o Kyler Murray, que são tidos como os 2 melhores, mas abaixo disso, qualquer jogador que viesse a virar um grande astro seria uma surpresa. Não podemos nunca afirmar que ninguém será um grande astro, né? Tanto que Tom Brady foi escolhido na 6ª rodada. Mas, analisando hoje, só esses 2 nomes eu confiaria que já a curto prazo seriam bons jogadores. Sidney, eu vou profetizar um negócio aqui sobre quarterback dos Patriots. O Bill Belichick queria um quarterback do ano passado, que a gente lembra que a classe era muito boa. Só que ele não precisava desse quarterback para agora. Sabe o que vai acontecer? Ele vai achar o quarterback que ele queria a hora que o time que pegou esse quarterback já tiver desistido dele, sabe? Aquelas troquinhas malucas dele, que o cara vem, aparece do nada... É bem comum, né? E a gente até, acho que ano passado, nessa temporada, a gente tem um post, acho que foi até eu que fiz, falando como o Belichick pega jogadores de primeira rodada que não deram certo em outros times, né? Exato. Danny Shelton, Felipe Dossett, tem vários. Então, quem sabe o próximo será um quarterback, né? Ele realmente disse que ele queria muito o Baker Mayfield, caso ele não tivesse sido escolhido pelo Browns na primeira rodada. Eu, né?
Disseram que ele estaria disposto a fazer um trade-up e tal. Bom, não passou. Como o Rodolfo falou, essa classe desse ano não é tão boa quanto a do ano passado, então talvez, mais uma vez, não vale a pena você investir um capital de draft muito significativo para ter um cara que não é tão bom. Então, enquanto o Brady não estiver demonstrando sinais de queda, empurram um ano para frente essa necessidade aí. Você vai ver. Logo um desses caras aí, os times vai ter desistido deles. Esse cara não dá em nada. Esse cara só vem aí, lança umas 3 bolas e é só reserva. Aí o Belichick vai, dá um Jordan Richards da vida, traz um quarterback desse e é o quarterback que vai ser o futuro dos Patriots. Fique tranquilo que vai dar certo. De um jeito ou outro vai dar certo essa situação dos Patriots. Mas, como a gente falou no começo do programa, né, Rodolfo? Não é porque a gente tá falando que não vai vir o quarterback que não vai aparecer. A gente brinca que o Belichick ouve a gente, mas a maioria das vezes ele não concorda muito com a gente, não, e faz outra coisa. Então a chance de aparecer pode aparecer sim, não é impossível não. Pra quem não viu, a gente lançou uma página só sobre draft, com todos os textos, tá todo agrupado ali. Se você entrar em nepatriotas.com.br/draft-2019, tem ali todos os textos que a gente produziu sobre draft. O Rodolfo fez um trabalho super legal de posição por posição, falando de opções também, então bem mais extenso aí do que esse papo que a gente teve aqui. Dá para você ler por lá. A gente trouxe também nomes que os Patriots tiveram contato, tanto no ataque quanto na defesa também. Tem uma lista grande ali. Então, assim, temos várias opções ali, mas, Sidney, o que rola mesmo, o negócio pega, é semana que vem que a gente vai saber quem que chegou, e aí é a hora que a gente consegue realmente afundar nesses nomes e conseguir entender melhor como que eles vão se encaixar nesse elenco, né? Exatamente. Não deixem de acompanhar, porque veremos aí quem são os caras que vão fazer o futuro dessa franquia aí. E quando a gente viu o trabalho completo do draft, né, passados todos os rounds, talvez a gente entenda qual era o plano, né, o que o Belichick viu. Às vezes a gente até olha para o que ele fez e vê, acho que ele não achou que valia tanta pena, não estava tão boa a qualidade desse draft, como a gente já falou em outros anos aqui. Então, na próxima semana a gente vai ter uma ideia melhor do que se passa na cabeça dele. Rodolfo, parabéns pelo trabalho, pela pesquisa, pelo estudo, e lembrar todo mundo que a gente vai estar no Twitter todos os dias acompanhando o draft. Vamos estar soltando todo mundo que for escolhido no Instagram, vai estar no site também. O trabalho do Patriotas não para, só aumenta agora com a questão do draft, né? Que é isso, Felipe. Eu que agradeço vocês pela ajuda que eu venho tendo de todos. E é isso aí, a galera tem que ficar ligada no nosso Twitter, que nós acompanharemos em tempo real todo esse draft. Beleza, galera? Um abraço. Então, depois de um tempão sem, semana que vem eu garanto, tem podcast de novo pra gente falar dos escolhidos do draft. Abraço! When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri.